Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma live. E hoje estamos na live de número 53 da série Pilares para o Sucesso. E essa série é do livro do Eduardo César, A Bíblia para o Milhão. E eu convido você a estar acompanhando esse conteúdo que vai trazer sim muitos aprendizados. Então vamos dividir em várias partes aqui essa live. A parte inicial é uma introdução. Depois eu vou trazer para vocês dois pensamentos. O pensamento do vencedor e do perdedor. E depois, por fim, vou trazer aí as 10 ações práticas para você adquirir conhecimento e de forma constante para a sua vida, para que você comece os cursos, para que você comece um aprendizado, um conhecimento e seja constante. Porque hoje percebemos que existem muitas pessoas que são inconstantes. Então hoje eu faço esse convite para você que vai estar aqui comigo ao vivo, você que vai assistir gravado depois dessa live aqui no Instagram, ou até mesmo lá no YouTube amanhã, que estreia ela também às 15 horas, tá bom? Então eu convido você também a compartilhar essa live, é o que eu vou fazer agora aqui também, compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E já hoje ainda comecem a colocar essas ações práticas de fato em ação, porque todas as ações que nós temos, dicas serão dadas aqui, se colocadas em práticas, terão resultado. Senão, fica só guardado na gaveta e não vai ter efeito nenhum, tá bom? Então, vamos compartilhar essa live. Já quero falar aqui boa noite pro Cláudio, seja bem-vindo. E vou aqui compartilhar também com mais pessoas, para que elas venham até esse conteúdo, para que elas consigam também ter, até vou colocar aqui também, o nosso conteúdo e fixar para que quem chegar já entenda do que nós estamos falando, tá? Então eu vou estar compartilhando aqui, peço que você também compartilhe. Você que vai assistir depois essa live gravada também, compartilhe com mais pessoas para que elas tenham acesso, tá? Porque a gente fala muitas vezes que dá curso, dá aula, tudo, mas a gente na verdade dá acesso, né? E o acesso sim ao conhecimento, muitas vezes estamos ensinando algo aparentemente simples, mas que quando Deus entra na live, e ele está o tempo todo, mas em alguns momentos ele entra profundamente, e aí é o momento que de fato surgem insights novos, códigos novos, sabedorias, e aí a gente fica de fato com muito conteúdo enriquecedor. Então eu peço que você compartilhe com todas as pessoas. Estou fazendo isso agora também, para que a gente comece essa live. Eu quero compartilhar com você várias dicas nessas ações práticas, para que vocês coloquem hoje ainda na vida de vocês e faça a diferença, tá bom? Espero que vocês todos estejam compartilhando, porque o compartilhar também faz parte de um transbordo, tá bom? Enviei para mais pessoas aqui, acredito que chegou. Vamos lá. Vamos dar continuidade então a essa live que está repleta de conteúdo. Seja bem-vindo, José Francisco. Então vamos começar. Esse conteúdo de hoje, como eu falei, é o conhecimento especializado e aprendizado constante. Então ele está dentro do livro A Bíblia para o Milhão, do Eduardo César. É um livro que eu venho compartilhando com vocês aí, por isso que eu até inclusive eu enumero nessas lives, para ter uma sequência. A gente teve várias séries aqui, séries de autoconhecimento. Até inclusive na semana retrasada eu comecei uma nova série, né, que é Vantagens da Escrita, que é muito interessante a gente falar quais são as vantagens da escrita, tá? Então hoje também vamos continuar, porque são conhecimentos, são novos aprendizados, tá? E espero que vocês estejam ouvindo bem, qualquer coisa dá um alô aqui pra mim, tá bom? Se está me ouvindo e vendo bem, tá bom? Seja bem-vinda, Franciele, Magna, querida, seja bem-vinda. E vamos começar. Então, a nossa pequena introdução aqui desse assunto é que, dentro desse livro, A Bíblia para o Milhão, ele fala muito nessa questão desse conteúdo, que as pessoas mais ricas são, assim, as mais ricas do mundo, né? São aquelas que são as leitoras ávidas, ou seja, aquelas que leem muito mais, que têm um hábito constante de ler e adquirir, sim, conhecimento diariamente. Porque quando você fala, eu leio livros, mas você não tem o hábito de ler todos os dias, aquilo vai ficando obsoleto, vai ficando atrasado, defasado, tá? Então, seja bem-vinda, Amanda querida. Então, é importante que vocês tenham esse hábito da leitura, nem que seja uma página por dia, tá? Até, inclusive, eu tenho um grupo Desafio Devocional, eu me coloco no desafio em primeiro lugar, porque todos os dias eu leio 2 capítulos da Bíblia, né? Que agora estamos lendo Salmos, e também o Evangelho de São Marcos, tá? E aí, depois de quebra, a gente ainda está lendo mais um livro que atualmente está sendo o livro do Pablo, inclusive, que é o Lavagem Cerebral. Então, todos os dias, um capítulo. Não vai fazer diferença alguma se você ler muito. Mas se você ler um pouquinho, ler muito num dia só, né? Mas se você ler todos os dias uma página,
e você pega aquela tarefa e aplica, aí sim vai fazer diferença na sua vida. Porque às vezes as pessoas querem ler tudo de uma vez só, as pessoas querem pegar conteúdos rápidos, instantâneos e passa batido, porque no outro dia já vai ter um novo conhecimento e de fato vai ficar para trás, né? Seja bem-vinda, Patrícia querida. Tá, então, como que você está adquirindo conhecimento? Se ele está sendo muito rápido e não está sendo aplicado, não está adiantando nada, tá? Então, adquira o conhecimento, já faça uma live, já cria um grupo de transbordo, elimina logo esse assunto aí, né, que fica aí retido na sua mente, tá? Então, você tira, libera, e a partir dessa liberação vai surgir códigos novos, mensagens novas, tá? Por que eu estou falando isso? Que quando você fica só adquirindo conhecimento, estudando, entrando de um curso, saindo de outro, entrando em uma outra mentoria e saindo de outra, e não está pegando esse conteúdo e canalizando, ele está fazendo mal para você, tá? Então, o conhecimento em excesso também faz mal, né? Assim como se você fosse, por exemplo, beber muita água num dia só, faz mal também. Aquilo que te alimenta também pode acabar com a sua vida. O conhecimento é assim também. Tudo que é em excesso faz mal. Mas o que nós estamos falando aqui? Qual é a ação prática? Inclusive, essa live vai ter ações práticas para vocês realizarem. Tá? Então, são 10 ações práticas para vocês adquirirem conhecimento de forma constante na vida de vocês. Tá? Então, todos os dias um pouquinho, vocês vão estar adquirindo algo e já colocando em ação, colocando em movimento, em prática, vocês não esquecem nunca mais, tá? E se porventura esquecer, uma hora vocês vão lembrar, porque aquilo ficou de fato na memória de vocês. Vocês criaram memória, né? Então, por exemplo, se você assiste uma live dessa sem anotar nada, talvez não faça diferença. Mas se você comece pelo menos a anotar algum código, algo que eu falei que foi diferente, ou algo até mesmo que foi assim, que você achou, falou, nossa, eu preciso anotar isso aqui para pesquisar melhor, porque isso foi instigante para mim. Então, anotem, porque isso vai fazer diferença, tá bom? Sem anotação, de fato, muitas vezes aquilo fica desapercebido. Óbvio que nós temos as linguagens de aprendizagem, alguns aprendem escrevendo, outros aprendem vendo, outros aprendem sentindo, né, tocando ali no papel. Outros aprendem somente aqui no digital, né, digitando alguma coisa, por exemplo, na live, aqui nos comentários, tá? Então, cada um tem uma forma de aprendizagem, mas sempre quando você envolve a escrita, né, você pega aí um papel, uma caneta, sim, de fato, a sua memorização é muito melhor, tá bom? Então, aqui, esse livro da Bíblia para o Milhão, ele fala pra gente que as pessoas mais ricas do mundo são aquelas que têm esse hábito constante da leitura, ou seja, têm um hábito diário, tá? Então, todos os dias elas estão lendo. E se elas estão lendo todos os dias, elas estão se atualizando e também estudando e aprendendo cada vez mais, tá? Por isso que eu falei para vocês, estudar demais também faz mal, mas você precisa aplicar e canalizar rapidamente algo. Seja através de um grupo, seja uma mentoria que você já dá, seja, por exemplo, um atendimento que você faz aí no particular ou em grupo também, você já libera aquele conteúdo. Anota e já cria um módulo lá na sua mentoria para que você descarregue aquele conteúdo, tá? Para que dentro dele você encontre novas mensagens, tá? Além de ser saudável, né, a leitura, ela transforma as pessoas. Transforma primeiro quem está lendo e depois quem vai ouvir aquilo que você leu e passou para frente, tá? Então, as pessoas de sucesso, sim, elas têm mais saúde também, porque elas fazem essas leituras, porque elas têm mais conhecimento. Quem tem mais conhecimento não sofre, né? Muitas vezes a pessoa sofre tanto porque ela só não tinha aquele conhecimento, né? Quantas vezes a gente vê o Pablo nas lives dele falando, né? Você tem a ferramenta, mas não sabe usar a ferramenta, não vai adiantar também. Então, você precisa da instrução. Você precisa do conhecimento. Você precisa aplicar aquilo para se transformar em sabedoria, né? Então, é muito interessante a gente pensar dessa maneira. Vou conectar meu cabo aqui para não cair a bateria, né? Mas é muito importante que você pense assim, tá? Que você precisa sim de uma instrução. Pode ser a instrução mais simples possível. Às vezes você está fazendo uma receita, né? Por mais que a receita que a pessoa fez e aplicou deu certo, a sua talvez não dê certo igual a da pessoa, porque você está fazendo de maneira diferente. Porque apesar da instrução ser correta, a sua ação também precisa ser correta. Deixa eu só conectar o cabo aqui, senão nós ficamos sem bateria aqui. Tá bom? Então, você precisa da instrução para você colocar em prática, tá? Então, aqui também fala nesse livro, né? Para que você acumule fortunas, inclusive, requer sim a obtenção de conhecimentos especializados. Existem pessoas que têm sim aquela, né, a profissão especializada, aquele conhecimento certinho,
E é o que acontece, é organizado, né? É organizado e vai direcionar também de forma inteligente aquilo que você precisar aplicar, certo? Ou seja, aqui também se encaixa as pessoas com outros conhecimentos. Por exemplo, às vezes você fala assim, nossa, mas eu preciso conhecer tudo para aplicar tudo. Não, você pode pegar, ter uma equipe, pessoas que têm aquele conhecimento que você gostaria de ter. Então você vai delegar um conhecimento, para que você não fique só você retendo tudo, tá? Aqui ele fala, né? Aqui também se encaixa pessoas com esse conhecimento que irão te ajudar nessa conquista, que é o que eu falei agora. Se você tem pessoas ao seu lado que tem um conhecimento que você não tem, mas que vai agregar ao que você tem, já é o suficiente, tá? Então, por isso que é importante você fazer parcerias, é importante que você esteja engajado em algum grupo, em algum movimento, porque isso vai te conduzir, sim, a maiores riquezas e fortunas talvez que você almeja na sua vida, tá? Sabendo que a maior riqueza que nós temos é a vida, tá? Então, se você está cuidando muito bem da sua vida, você está aqui adquirindo conhecimento, você já está cuidando muito bem da sua vida, né? Você poderia estar fazendo outra coisa, principalmente, né, num fim de semana ainda de carnaval, né? Então, se você está aqui é porque de fato você está levando a sério, você está assim tendo esse compromisso com você, tá? Esse compromisso público, mas com você, tá? Então, aqui, mesmo assim, é necessário que você entenda a mecânica, né? Isso fala no livro, tá? Criadora daquilo que você deseja. Por exemplo, apesar de você ter alguém do seu lado que tem um conhecimento que você não tem, é importante que você entenda um pouquinho para você também não ficar perdido e pensar assim, nossa, será que alguém está fazendo? Talvez até tá me enganando, né? Mas não é isso que eu quero dizer. Por quê? Se você tem uma noção básica, por exemplo, eu tenho Instagram, mas eu não sei muito mexer, mas eu entendo algumas coisinhas, né? Assista alguma live que fala sobre isso, já está bom. Você não está totalmente fora da ferramenta, tá? Então é importante que você entenda como funciona também, apesar de você não estar colocando a mão naquela ferramenta, certo? É como quando você pega aí aqui no digital, né? Você tem uma noção do digital, mas você não precisa conhecer tudo. Mas se você conhece alguém que sabe aquilo, já facilita a sua vida. Você pode contratar esses serviços para também remir o seu tempo, né? Porque senão você vai ficar querendo fazer tudo e não vai fazer nada ao mesmo tempo, tá? Então é importante que você conte com pessoas que vão estar aliados ao seu projeto, aquilo que você pretende realizar, tá? E aqui eu coloquei também dentro do livro, né? Você não precisa também ser especialista, como eu falei, mas tendo essas pessoas com áreas, né, específicas que entendam esses processos, tá? Nunca pare de estudar, aprender e aplicar os conhecimentos, como eu falei já no comecinho. Estudou, aprendeu, já aplica, tá bom? Para você não se perder aí ao longo da sua jornada. Feito essa pequena introdução, vamos para os dois pensamentos que diz no livro: pensamento do perdedor e pensamento do vencedor. Seja bem-vinda, Franciane, querida. Seja bem-vinda, Érica, querida. Tá, então temos dois pensamentos. O pensamento do vencedor diz assim, dentro do livro A Bíblia para o Milhão: quanto mais eu estudo e me aprofundo em temas do meu interesse, mais eu vejo o quanto eu tenho que aprender para melhorar a mim mesma. Certo? Esse é o pensamento do vencedor e da vencedora. Já o pensamento do perdedor dentro do livro fala bem assim: basta me formar em uma boa faculdade que eu saberei tudo o que preciso para conquistar muito dinheiro e o sucesso definitivo. Esse já é o pensamento do perdedor. Você tá vendo? Aqui ele já colocou uma solução imediata que ele vai resolver o problema somente com isso, né? Tendo ali uma formação e conquistando o sucesso através do dinheiro somente. Tá? Então, o que acontece? Quando você aprende o tempo todo, quando você estuda, se aprofunda e você percebe que você ainda precisa melhorar, esse sim é o pensamento do vencedor, tá? Porque senão a gente não precisaria estudar mais. Já aprendi tudo. Aí a gente não consegue acompanhar a tecnologia, a gente não consegue acompanhar esses conhecimentos que estão vindo novos aí, né? Que estão ainda na fase beta, ainda estão chegando pra gente, né? Como aplicativos, programas, softwares, quantas coisas nós vemos, né, que facilitam inclusive o nosso dia a dia. Então esse é o nosso convite hoje, para que você estude cada vez mais, mas não esqueça de aplicar esse conhecimento, tá bom? Tudo que você puder estar aplicando, nem que seja pouco, um pouquinho por dia, como se fosse uma gotinha, né, de remédio, mas um pouquinho por dia já faz total diferença.
Talvez você pense assim, nossa, por que eu não apliquei aquele conhecimento daquele curso que eu fiz no ano passado? Eu não lembro de mais nada, né? Eu lembro que eu terminei a minha faculdade e eu não tive a oportunidade de aplicar numa empresa ou em algum lugar que eu ia entrar. E aí aquilo ficou para trás, né? Aí depois quando eu comecei aqui a trabalhar no digital e também ficar só no digital e na área de livros e entrando em contato com pessoas, o que eu fiz? Eu fui resgatando coisas que eu sabia que eu já tinha visto, né? E aí eu fui aplicando as técnicas na questão dos livros. O que aconteceu? Eu fui relembrando muitas coisas, mas não tudo aquilo que eu tinha visto, porque tinha coisas que também não fazia sentido para mim naquele momento. Aí quando eu entrei na segunda faculdade, foi uma oportunidade que eu tive de estudar mais um pouco, e também dentro da área da tecnologia, e hoje eu percebo que muitas coisas que eu aprendi lá já estava ali fresquinho, né? Porque eu já estava na faculdade já entrando pro digital. Então foi muito conveniente, eu consegui de fato aplicar muitas coisas e hoje eu também tenho alguns conhecimentos que se alguém comentar eu não fico totalmente por fora. Entendeu? Então é interessante, né? Aí você pega assim, por exemplo, nossa, eu fiz uma faculdade, tem vários conteúdos. Qual de fato eu vou seguir? Aquilo que você mais percebeu que dominou. Aquilo que você percebeu que de fato fez diferença na sua vida e que você pode de fato ajudar o outro com integridade, né? Sem ser, talvez, eu sei que tem pessoas que estudam e fica com aquela sensação, eu acho que eu não sei de nada, né? Mas na verdade, conhecimento, minha esposa sempre fala, eu já falei em algumas lives bem anteriores, né? Conhecimento nós só sabemos que temos quando falamos, quando ensinamos para alguém. Por exemplo, eu quero criar uma mentoria, né? Tô vendo algumas alunas aqui também, né? A gente vai estar aprendendo e também ajudando elas nesse processo para criar a sua primeira mentoria e primeira de muitas, né? Porque mentorias são várias. Mais uma que você vai oficializar, aquela que você vai startar e vai começar. Então nós precisamos aplicar aquilo que sabemos. Comecinho, sabe? Sentir o feeling daquilo que você sente de fato que é seu e que você pode transmitir à autoridade com uma experiência que você teve. Por exemplo, escrever um livro, né? Aqui eu sempre falo do meu primeiro livro, O Escritor Particular de Deus, porque ele me lançou, né? Eu falo que a gente lança livros, mas é o livro que nos lança. Então, a partir desse livro, eu comecei a ajudar as pessoas a escrever livros. Continuei escrevendo os meus, continuei participando de programas também, de participações, né? De outros livros. E aí depois também vou comentar do último livro que a gente criou, né? Lançou aí também recentemente. E aí o que acontece? A partir dele, eu me lancei e falei, eu vou começar a ensinar isso. Por quê? Lembra que eu falei da autoridade? Porque eu lancei meu livro, eu produzi meu livro, fiz praticamente sozinha e eu tenho autoridade para falar hoje sobre livros. Então, aquilo que talvez você fale assim, nossa, eu estudei uma coisa, eu gostava muito, hoje já não gosto mais. É normal, né? Porque nós temos propósitos e os propósitos vão mudando ao longo do tempo, ao longo das fases que nós vivemos, tá? Estamos ainda no pensamento do vencedor e do perdedor aqui nessa fase dessa live, que nós vamos ainda falar das 10 ações práticas para você adquirir mais conhecimento de forma constante, tá? Por que eu estou falando do meu livro? Porque quando você tem o primeiro livro, você consegue ensinar o outro, porque você vai falar assim, eu tenho esse livro, eu fiz dessa forma, esse aqui mesmo eu produzi em 5 dias. Então você começa a dar esses detalhes de como foi feito o seu livro. Meu primeiro livro foi uma coautoria, mas já tive uma experiência muito grande para falar, então você já consegue e você já sente mais firmeza, né? Você não tem aquela síndrome do impostor, né? Que inclusive tem no meu terceiro livro um capítulo que fala só disso. Então você começa a ensinar, você começa a não ter medo daquilo que está dentro de você. Por quê? Muitas pessoas se encontram com não merecimento, muitas pessoas se encontram com a escassez no meio do caminho. E aí ela começa a perceber, acho que isso não é pra mim, eu não sou merecedora, esse conteúdo eu não devia estar ensinando, porque talvez eu não entenda direito, mas na verdade, você só precisa começar. Depois que você começa, você vai sentindo as pessoas que estão tirando dúvidas, você vai sentindo as pessoas que estão de fato ali precisando daquilo que você tem e elas ainda não têm. Por mais simples que seja, porque o Pablo sempre fala, nosso mentor aí, eu falo desde lá do PLD, porque o curso que eu entrei com ele, né? E aprendi muito. E o que eu fiz? Eu falei assim, eu não preciso de mais curso dele, eu já vou aplicar aquilo que eu sei e vou sim ir escalando aos poucos. Porque eu vejo que muitos entram no curso, depois sai de outro, entra na mentoria e sai de outro, parece que nunca tá pronto, parece que nunca tá bom, né? E na verdade nós estamos prontos faz tempo, nós nascemos prontos.
Mas a diferença é que nós precisamos acreditar na nossa mensagem, naquilo que Deus colocou em nós e que está ali, você está carregado de mensagens que ainda não saíram. E eu preciso dizer para você que está já te incomodando, está pesando, está fazendo mal. Tá? Eu sei porque eu vivi isso, essa questão da obesidade cerebral. Isso não é legal, tá? Então isso já se encaixa no pensamento do perdedor. Então o pensamento do vencedor, ele vai estar aprendendo, já vai estar ensinando, já vai estar canalizando seu conteúdo, liberando para mais pessoas. Por quê? Você precisa liberar. Porque senão você vai ficar passando mal, até como se fosse gula mesmo, né? Você vai ficando ali com aquela gula, vai ficando aquele inchaço, vai te produzindo dores muitas vezes, e aquele incômodo, né? E sim, acaba se tornando até algo psicossomático. Né? Às vezes você fala, eu tenho tantas doenças, mas parece que não aparece no exame, porque é psicossomático. Né? São coisas do seu dia a dia, o seu ambiente talvez está proporcionando isso, as suas ações que não estão sendo executadas no momento certo estão produzindo isso, tá? Então é muito importante que você haja rápido. Não espere ter que alguém falar para você que você está inchado, que você está obeso, que você está com aquela sensação de inchaço na mente de tanto conteúdo, tá? Seja bem-vindo, Luiz. Deixa eu ler aqui, tem umas mensaginhas aqui eu quero ler da Érica, para a gente não deixar para trás as mensagens, né? A Érica falou, eu vivo achando que preciso aprender muito. Não, aprender sim, a gente tem que aprender até o resto da vida. Mas aprendeu, já começa a ensinar, cria um grupo de transbordo para iniciar, tá? Nem que seja gratuito inicialmente, para você testar e sentir ali aquele movimento, sentir as pessoas que estão naquele grupo, ver quais são as dificuldades delas, as reais necessidades. A partir disso, você começa a ensinar. Vamos abrir aqui um Zoom, vamos abrir aqui um Meet, vamos abrir aqui uma reunião para a gente conversar. O que eu posso te ajudar? Faz um teste de 7 dias, pega alguém aí que de fato está precisando mesmo, sabe? Faz a mini mentoria. Vamos colocar assim, uma mini mentoria para que você consiga sentir aquilo que você tem. Grava também, não esquece de gravar para você ver depois o que você pode melhorar, tá bom? Eu faço muito isso. Quantas lives eu fiz, eu ficava ouvindo, porque eu lanço no YouTube no outro dia, né? Então eu reassisto, né? Eu também faço uma legendinha para a gente poder fixar aqui também na legenda do vídeo, para que quem venha depois, talvez a pessoa tá até correndo, né? Não tem tempo para assistir, então ela consegue ler um pouquinho, ela vai ter uma noção do que foi falado ali no vídeo. E se ela tiver uma noção e gostar muito do que leu ali, ela vai sim, de fato, querer assistir a live na íntegra, né? Ao vivo não gravado, né? Porque daí ela vai falar assim, não, tem alguma coisa lá que ela falou que não está escrita aqui, de fato. Antigamente as minhas lives eu colocava praticamente tudo na legenda, era bem completinho, né? Todo o conteúdo. Hoje eu já coloco bem pouco ou quase nada ali, para o quê? Para que você venha para a live mesmo, para assistir e para ter essa experiência, tá bom? De me ver falando, de também talvez pegar algum insight que na hora na escrita não está. Tá bom? Da Erika falou. E ao mesmo tempo sinto que estou obesidade cerebral, porém eu aplico. Isso mesmo. É porque é muito conhecimento, né? Às vezes você tá em 2, 3 mentorias e de fato dá essa sensação, tá? Mas quando eu falo também na questão da aplicação, ela não é somente para a mentoria. Por exemplo, uma pequena conversa, né? Às vezes tem conversas que se torna até uma terapia. Então você está ali conversando, você está liberando já. Olha, aprendi tal coisa, já posso aplicar. Não necessariamente você vai falar para a pessoa que você aprendeu aquilo naquele momento, mas você fala como se fosse você falando, para mostrar para ela a autoridade. Você fez isso, a pessoa que está do outro lado vai falar assim, meu Deus, ela tem esse conhecimento, eu não sabia. Então ela vai começar a respeitar você. A partir do momento que ela vai respeitar você, o que vai acontecer? Você vai ser autoridade para ela e ela de fato vai querer a sua mentoria, porque ela vai falar assim, você tem algo que eu preciso. E quanto eu devo pagar para você para eu conseguir mais daquilo que você tem? Para extrair mais essa preciosidade que está dentro de você. Então aí que tá, você já vai começar a monetizar o seu propósito. Você está vivendo o seu propósito, você começou a lançar as sementes, né? É um lançar de sementes, na verdade, né? Você vai lançando. Na minha mentoria agora no projeto Coautoria 2, as minhas alunas que estão aqui sabem. Eu estou falando lá. Eu estou colhendo frutos que eu plantei há 2 anos atrás. Justamente agora. Então não foi de ontem para hoje, né? Então foi algo que eu fui testando, experimentando, sentindo o coração das pessoas, vivendo as experiências das lives aqui ao vivo,
das reuniões que nós fazíamos gravados também, ainda fazemos, né? Dentro do grupo de mulheres transformadas, tá? E aí o que acontece? Inclusive vamos ter muitas palestras por esses dias lá, tá bom? Então fiquem atentos aqui aos meus stories. Lá no link da minha bio também tem os grupos para vocês entrarem, tá bom? Porque a gente vai estar disponibilizando para vocês participarem com a gente aqui numa sala fechada. Por quê? Quando você está numa sala fechada, muda a história. Você pode fazer perguntas, você pode interagir com quem está ali, você pode fazer conexões, network, muda totalmente, tá? Aqui eu vejo assim os rostinhos, as mensagens, mas ali, de fato, vocês têm essa grande oportunidade, tá? Às vezes as pessoas desprezam o conteúdo, né? Sim, é um conteúdo gratuito. Possivelmente mais à frente a gente vai até fazer tipo uma comunidade. Eu já estou inclusive fazendo uma comunidade dos escritores vencedores. Então, muitas das minhas lives já vão estar nessa comunidade. Então, aproveitem enquanto dá, porque a gente está aqui disponibilizando, né, fazendo de coração, com muito carinho, muito agrado, porque eu sei que é importante para vocês esse conteúdo. Eu poderia nem fazer lives hoje. Na verdade, semana passada eu era para ter feito já, eu não fiz. Tava bem corrido para mim, estava resolvendo algumas coisas aqui particulares, mas hoje eu falei, não, eu não posso deixar passar essa semana sem a minha live semanal, pelo menos uma, né? Por que eu falo pelo menos uma? Seja bem-vinda, Sheila, querida. Por que eu falo pelo menos uma? Porque é a constância. Voltamos no tema principal. Eu preciso ter um conhecimento especializado, pelo menos, e aprendizagem constante. Eu não posso parar de ensinar, de ter conhecimento, de me especializar em algo. Nossa, eu vou me especializar em Instagram, porque eu preciso começar a fazer lives. Então a especialização talvez nem vai ser para o outro, vai ser para você começar a aplicar aquilo que vai poder te ajudar. Como que eu vou vender um livro? Fala para mim. Por exemplo, meu primeiro livro tá aqui. Como que eu vou vender ele se eu não faço live? Como que eu vou vender, no caso no comecinho lá, né, em 2021 que eu lancei ele. 2021, no finalzinho do ano, mas eu lancei em e-book no começo. Foi lá no dia 12 de setembro de 2021. Se eu não fizesse a minha primeira live, ninguém nunca me conheceria, porque eu não teria mostrado o livro, eu não teria tido mentorias, eu não teria conhecido mulheres maravilhosas para poder também ajudar elas a escrever nos livros. Olha só, a exposição, que é o que eu já vou mostrar para vocês aqui, no meu terceiro livro, que é o Mulheres Transformadas para Reinar. Agora estou com ele em mãos, né? Ainda não tinha feito uma live com ele, porque no dia que eu fiz uma live para falar de um movimento que eu estou criando também, né? E também para ter falado do projeto Coautoria, ele chegou no outro dia. No dia da live ainda não estava. Então está aqui o meu livro. Por que eu estou falando dele? Porque esse meu livro aqui, ele fala da exposição, tá? O meu capítulo. Porque a exposição, sim, ela vai curar você, ela vai salvar muitas vidas. Porque você aparecer aqui faz total diferença. Né? Às vezes a pessoa fala assim, por que eu não consigo aparecer? Porque tem que ser a primeira vez. Tem que ter um motivo forte para você aparecer. E quando eu lancei esse livro, O Escritor a Particular de Deus, eu falei, eu preciso aparecer para me mostrar esse livro. E aí o livro realmente me revelou, me trouxe de fato para o digital e eu comecei a ter esse desejo de ensinar, de falar aquilo que eu conheço, de buscar mais conhecimentos. Por exemplo, isso que eu estou falando aqui para vocês agora está saindo natural, mas eu estou embasada num conteúdo de um livro, né, que eu venho trazendo todos os capítulos aqui aos poucos, eu estou trazendo em lives. Hoje estou na minha live 53, mas tenho muito mais lives do que 53, porque a gente faz algumas numeradas, algumas são especiais, né? Até na semana de lançamento desse livro, Mulheres Transformadas, foi a semana inteira de lives, tá? Então, daí a gente não numerou, porque era uma semana especial referente ao livro, né? Então, hoje, por exemplo, eu estou buscando um conteúdo de um livro para trazer conteúdo para vocês, mas não significa que eu vou ficar parada só no livro. Eu vou trazer o conhecimento do livro com as minhas experiências, com um pouco do meu storytelling para vocês, porque para mostrar a realidade, tá? Seja bem-vinda, Helena querida. Tá, então aqui a Erika falou isso aí. Você vem para abrir a live, você encontra a amiga dando um show, você é isso aí mesmo, tá vendo? É assim, porque na verdade a gente precisa estar atento aos sinais de Deus, né? Às vezes você fala assim, não vou fazer uma live hoje. Quantas vezes eu tava aqui atrás do celular e falei, eu não vou fazer live hoje. Mas tava tudo pronto, sabe? Tudo pronto, conteúdo, já tinha me preparado psicologicamente, né? A gente também faz uma oração antes da live para que dê tudo certo, né? Às vezes as conexões também da internet ficam um pouco oscilando, né? Então nós precisamos sim nos preparar, é uma pequena preparação.
Mas você não pode ficar se preparando a vida inteira. Forte isso que veio para mim falar para você hoje. Você não pode ficar se preparando a vida inteira. Você precisa se lançar, né? Dar um passo, arriscar, testar, tá bom? Porque senão a vida vai ficando realmente um pouco mais chata, mais irritante. Você fica até às vezes assim, meio brava durante o dia e você fala, por que eu estou assim? Porque você está com muito conteúdo e precisa falar para alguém. E às vezes você não vai encontrar esse alguém para falar isso. Então você precisa, de fato, liberar a sua mensagem. A Érica falou aqui a meia capa. Você fala do terceiro livro? É do Mulheres Transformadas para Reinar, Histórias Conectadas por um Movimento. Então esse aqui é uma série, né, que nós estamos fazendo, né? Porque eu tenho uma proposta de fazer 100 projetos, tá? É bem audacioso mesmo, né? Mas dá pra gente diminuir aí pelo menos para uns 15 anos de projeto, né? A gente vai intercalando com os projetos solos, né? E projeto também em grupo. Por quê, gente? Porque quando eu faço só meu livro, é só eu que estou em movimento. É só eu que estou ali me lançando. Mas quando eu faço um movimento com mais mulheres, são 15, 12, 10 mulheres ao mesmo tempo, imagina, né? Um lançamento para 10 mulheres. Então esse conteúdo vai muito mais longe, a gente proporciona a oportunidade de quem ainda não tem o primeiro livro, ter o seu primeiro livro, né? Esse aqui, por exemplo, são 15 mulheres, né, comigo. Então, eu que organizei esse projeto, nós fizemos aí no máximo 4 meses. Foi rapidinho mesmo, né? Quase todas as alunas já estão com ele impresso, né? Exceto aquelas que ainda não solicitaram a impressão, né? Daí já a pressa de cada uma, né? Mas quem já, como diz, né? O Pablo sempre fala, quem se antecipa governa. Então, se você se antecipou, o seu livro está na sua mão, tá? Não tem segredo. O livro é assim. A pior parte do livro, que na verdade não é que é a pior, é a mais complexa, é a parte da extração. Depois que você extraiu a sua história, você contou um pouquinho ali do seu storytelling, você trouxe a transformação de vida pro texto, gente, é a coisa mais rápida que tem. Em um mês a gente finaliza, porque tem o processo da revisão, tem o processo né, são 2 ou 3, 4 revisões, a diagramação. Se você já resolveu o processo da capa lá no início, já não perde tempo com a capa. E aí, gente, fica tranquilo. Depois tem um processo de registro. Aí depois vem o processo de você imprimir, né? Fazer também os seus orçamentos, escolher o melhor lugar para imprimir o seu livro, que vale a pena, né? Que não fique uma impressão ruim, tá? E aí vai muito da experiência. Por exemplo, como eu já imprimi em várias gráficas, a gente já tem experiência, né? E ali, no caso, a gente passa as informações para as alunas, elas correm atrás, a gente se ajuda e ninguém fica para trás, tá? Só fica para trás quem quiser mesmo, né? Porque quando você se afasta do bando, de fato, você fica mais indefeso, você fica vulnerável, né? Então, se você está ali perto das pessoas que fez o projeto, você está envolvido com o projeto, né? Você não fez o projeto e sumiu, desapareceu, né? Você não fica totalmente disperso. Então, você vai estar atento. Pode imprimir. O pessoal vai, corre para imprimir, já vai estar com o livro nas mãos, tá bom? Então, nós precisamos ser ágeis, tá bom? Apesar da constância, você precisa ser ágil, tá? Então, dito tudo isso, eu sei que a gente esticou um pouquinho a live, mas vamos entrar então nas 10 ações práticas para você adquirir conhecimento de forma constante. Eu peço que você pegue uma caneta, um papel e já vai anotando tudo, tá? Como está no livro, eu resumi bastante, eu fiz assim de um jeito para que a gente já fale e já entenda o que é cada passo, tá bom? Cada ação, né? Então, a primeira ação, simples, insira o hábito da leitura na sua vida, na sua rotina, tá bom? Como que eu vou ler um livro todos os dias? Simples, de 5 a 10 minutos. Nunca você coloca 30, depois sim, mais pra frente sim. Mas inicialmente você vai colocar de 5 a 10 minutos. Coloca assim na sua cabeça, eu só preciso ler 5 minutos. Porque daí o seu cérebro vai entender assim, nossa, eu só preciso de 5 minutos. Eu não preciso de 20, 30. Só de 5 minutos, de 5 a 10. Depois que você está lendo por 5 minutos, vai passar dos 5 minutos. Talvez chegar a 10, até 15 ou até 20. Aí tudo bem, você já está lendo. Seja bem-vinda, Rojane. Aí você já vai estar lendo, tá? Aí com o tempo, presta atenção, com o tempo você vai aumentando isso. Pode chegar de 15 a 30, mas depois que você adquirir o hábito, tá? Todos os dias, 5 minutos. Eu não consigo tirar um tempo para ler. Você está tomando café? Deixa o livro do seu lado. Deixa o livro visível, tá? Se você guardar, eu falei numa das lives, né? Se você guardar o seu livro na última gaveta, que você nem consegue abaixar para pegar, você não vai ler esse livro, tá bom?
Então, deixa o livro fácil, deixa o livro aí acessível. Facilite o seu hábito, tá bom? Anota aí também, facilitar o meu hábito, tá bom? Então, com o tempo você vai aumentando esse tempinho aí da leitura. Mas, inicialmente, coloque como meta, né? Que a meta nossa é do chão, né? Você pisa na meta, tá bom? A nossa meta não é teto. Por isso que eu falei que 5 minutos é só pra você. Pausou o vídeo, mas voltou, tá bom? Confirme pra mim se está ok a conexão, tá? Eu estava falando aqui do tempinho, né? Pra vocês aumentarem o tempo conforme aí vai criando essa rotina de leitura, tá bom? Acredito que voltou normal, né? Tá? Então vamos continuar. Bom, o segundo passo, ou melhor, a segunda prática, aqui vai continuando, tá? De uma prática cai pra outra, que uma vai estar coligada com a outra, tá bom? O segundo é você acordar 30 minutos mais cedo. 30 minutos, tá bom? Comece assim, depois você pode aumentar para 1 hora até mais. Mas pelo menos 30 minutos mais cedo. Aproveite, tá? E inclua esse hábito da leitura. Quando pausou o vídeo aqui, eu estava falando da questão do café. Você está tomando café, deixa seu livro do lado e vai ali, já folha, né? Vira uma página e já faz uma pequena leitura. Se você conseguir com um lápis, uma caneta e fazer alguma marcação, alguma sinalização naquele texto, alguma coisa que te despertou na leitura, faça também, tá bom? Porque cada vez que você for abrir o livro, você vai perceber que teve uma anotação sua ali. Isso também vai ajudar o seu cérebro não te confundir no sentido que você não leu. Você leu. Então aquilo sinaliza que você passou por ali, tá? Então você deixou uma marca, um rastro no livro, tá? Então sempre utilize isso. Então conseguiu ele tomar um cafezinho, fazer uma pequena leitura, tá? Ah, mas o meu tá tão corrido, então coloca um audiobook. Sim, muitas pessoas se adaptam mais fácil ao audiobook, tá? Eu falo muito da questão da leitura, de você olhar o texto e você de fato estar em contato com a escrita, porque você vai se comunicar melhor, você vai conhecer melhor as palavras, você vai ter diversidade de palavras, você vai ter repertório, tá bom? Muitas pessoas não têm repertório muitas vezes, né? Começa a falar, parece que tá dando volta em círculo, tá bom? Então faça isso. Acorde 30 minutos mais cedo na segunda prática, aqui na segunda ação prática, tá? Priorize esse tempinho seu todos os dias. Se possível, se você talvez utilize um planner, né? Eu não utilizava planner, agora estou usando, estou gostando demais. É uma ferramenta que vai te auxiliar durante esse processo para você ir quicando ali, né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, tá? Porque o hábito ele precisa ser metrificado, tá bom? Metrifique todos os dias até você acostumar, até o seu cérebro falar, já tenho esse hábito instalado, tá bom? Eu lembro quando eu comecei a fazer treinos na academia, eu contava 1 de 30, 2 de 30, né? Aí depois eu dobrei, né? Coloquei 60, 30 de 60, 31 de 60. Aí depois que eu dei uma parada, precisei dar uma paradinha de um mês, né? Aí voltei. Por quê? Aí até eu tinha colocado um post, né? Hábito instalado, depois de 30 dias. Então, o que eu fiz? Eu nunca mais coloquei 1 de 30, 2 de 30, porque tá instalado. Se eu ficar colocando o tempo inteiro 1 de 30, 2 de 30, parece que eu sempre vou terminar no 30 e eu vou achar algum motivo para parar. Então, eu parei de contabilizar, porque ele já está instalado, certo? Seja bem-vinda, Bru, querida. Tá? Então, instale rapidamente esse hábito e vai priorizando esse tempinho, tá bom? Todos os dias. E vai sim, que nem eu falei, por exemplo, eu tenho esse grupo Desafio Devocional, eu criei por conta disso, tá indo para um ano já, né? A gente abriu no dia 7 de abril do ano passado. E todos os dias, nem que eu atrase um dia, posso até atrasar um dia, mas eu entrego o conteúdo. Eu entrego lá 2 passagens bíblicas e também um trechinho do livro para que vocês vão lá até o material, né? Até o e-book e leiam na íntegra, tá bom? Porque vocês precisam ter esse contato com a leitura, o contato com a escrita, se vocês pretendem escrever o livro de vocês, tá bom? Isso vai enriquecer o conteúdo cada vez mais, tá bom? Então vamos lá para a nossa terceira ação prática para você adquirir mais conhecimento especializado, mais aí, né, essa questão de você ter esse hábito de estudar e aprender cada vez mais. Decida qual livro ler. Qual livro você quer ler, tá? Aí tem algumas dicas, né? Após isso, crie uma lista. O que é essa lista? Uma lista de temas, né? Isso tudo está dentro do livro, tá? A Bíblia para 1 milhão. Após isso, crie uma lista de temas, né, e coisas que você precisa também melhorar para incluir na sua vida, tá?
aqui ele coloca, né, baseado nos seus objetivos. Por exemplo, eu tô com o objetivo de entender um pouquinho mais sobre escrita. O que eu vou fazer? Eu vou buscar livros que falam sobre escrita, eu vou buscar mentores, pessoas que falam sobre a escrita e vou começar a me especializar aos poucos, para poder ficar bom naquilo, né? Tá? Ninguém começa bom do nada, a gente vai treinando, testando e vai caindo e levantando, né? Engatinha bastante, depois começa a levantar como uma criança pequena, né? Ela não começa já andando, ela começa ali girando, virando para cá, para lá, até ela começar a se inclinar, ficar de pé e depois com muita ajuda e esforço, né, de um adulto, né, dos seus pais, ela começa de fato a ir andando até se soltar de vez. Então, mais ou menos assim, essa analogia de uma criança, tá? É assim também o seu aprendizado com a escrita se você não tem esse hábito, tá bom? Eu sempre falo nas minhas lives, né? Se você usa muito o WhatsApp, seja bem-vinda, Edna, querida. Usa muito o WhatsApp, treina no WhatsApp já. Né? Quando você enviar a mensagem para o seu colega, para sua colega, para alguém, para um grupo, já começa a treinar ali a escrita, fazer uma escrita bonita, uma escrita criativa, né? Uma escrita que chame atenção, uma escrita que você escreve e dá gosto de você ver. Né? Porque tem textos que você talvez envia que fica aquela bagunça, você não consegue nem ler direito. Então coloca destaque, coloque pontuações, coloque espaçamentozinho para ter aquele descanso na leitura, né? Você vê quantos livros você está lendo e tem sim um espaço, né? Tem uma aberturinha do capítulo, né? Que nós falamos que é a página de respiro, né? Por exemplo, no livro aqui, até vou pegar da Edna aqui, né? Abriu certinho, Edna, no seu capítulo, né? Aqui no capítulo da Edna, né, no livro Mulheres Transformadas para Reinar, coincidiu que atrás tem uma página em branco. Por quê? Porque tem que cair na página 2, né? Aqui na parte na direita, tá? Todo o capítulo começa do lado direito, pelo menos os normais, né? Alguns pode ser que seja diferente, né? Mas aqui o que acontece? Teve um respiro, né? A pessoa acabou de sair do capítulo anterior, né? Deixa eu ver qual que era aqui. Acabou de sair desse capítulo e veio pra cá, então teve um respiro, certo? Então, se você escreve dando esses intervalinhos, esses espacinhos, a pessoa que está lendo vai ficar querendo ler até o final. Vai que o seu texto é longo, né? Então, ela vai conseguir ler até o final, assim como um livro. Se você pega um livro com os textos muito pequenininhos, apertados, com aquele espaçamento entre linhas grudado praticamente, você fica enjoado, você já não quer ler mais, porque cansa, né? Até porque a gente se preocupou também nesse livro de colocar as paginazinhas amarelas, né? Que é aquela que tem pólen, né? Porque se você coloca em branco, inclusive meu segundo livro, que é O Chamado, né? Também é um coautoria com 53 pessoas. Ele foi feito branquinho, então ele cansa um pouco mais a vista, né? Para vocês observarem aqui os detalhes, olha como é diferente, né? Branco e amarelinho, né? Então ele cansa um pouco mais a vista, mas ele tá assim com as letras bem grandes, né? Dá para ler também tranquilamente, tá bom? Então façam isso, tá? Decida qual livro vocês vão ler. Anote esses temas que você precisa aprofundar, melhorar aí, tá? Até aqui no livro tem alguns exemplos de alguns tópicos que talvez você esteja precisando estudar. Investimento, liderança, empreendedorismo, marketing, né? Muito importante nos dias de hoje, vendas, né? Como que eu vou vender se eu não aprendo sobre vendas, né? Então é uma técnica, né? Você não nasce sabendo. Você vai ali exercitando, testando, treinando, entendendo o perfil das pessoas para facilitar mais a venda. Você, na verdade, quando vende o produto, você está facilitando algo para alguém. Você está levando solução, né? A gente fala também que a venda é uma generosidade, de você ajudar o outro naquilo que ela precisa, né? E é uma troca, né? Você troca energia com a pessoa, né? Aí também tem autoconhecimento, né? Toda vez que você começar pelo autoconhecimento, vai facilitar a sua vida também. Por quê? Existem muitas coisas que não conseguimos resolver porque não nos conhecemos primeiro, né? Então, por exemplo, eu lembro que antes de eu começar a escrever meu livro, eu sim estava buscando autoconhecimento, buscando me entender. Por que eu estudava tanto e não conseguia aplicar aquilo que eu estudava? Interessante, né? Porque eu não tinha encontrado algo que de fato eu gostava e que eu poderia ajudar de fato as pessoas, né? Então eu ajudava com aquilo que eu tinha, mas não na íntegra, não da forma que de fato me fazia bem. Então eu fui me conhecendo, entendendo meu perfil, os meus caráteres, ali aquela questão também de traços, né, de caráter. Nossa, é muito interessante você entender sobre isso, né? E aí, encontrando pessoas que tinham esses conhecimentos, que são os facilitadores, né, os mentores são os facilitadores da nossa vida. E aí, esse autoconhecimento me ajudou, tá?
pelo menos para dar o start, porque depois a gente vai se virando no caminho, né? Vai aprendendo, vai caindo e levantando, tá? Então, essa é a terceira ação prática. Já a quarta ação prática é, após ter essa lista de temas que você anotou ali no terceira ação prática, busque os livros para você priorizar e ler, tá? Então você fez uma listinha, você até encontrou o livro que você quer ler, mas agora você quer encontrar em relação àqueles temas que você anotou. Aí você vai pensar assim, qual desses livros aqui é mais importante para eu começar a ler agora? Ah, eu estou com muitas dívidas, estou com um problema financeiro. Então você vai buscar um livro que fala de finanças, você vai buscar uma pessoa que fala de finanças, para você ter aquela reeducação, né, financeira, tá? Existem muitos profissionais aqui, seja bem-vinda, Elisângela. Existem muitos profissionais aqui no Instagram que falam esse assunto e às vezes ele fala só uma palavrinha, uma frase, já te desperta para aquele conteúdo para você aplicar na sua vida, mas você vai lá, anota e coloca em ação. Ah, eu preciso fazer uma planilha para ter o controle dos meus gastos? Eu preciso reduzir os meus gastos? Eu preciso fazer investimento? Né? O que você precisa fazer? Eu preciso parar de consumir tanto e produzir mais? Olha só, né? Aqui no Instagram a gente percebe muito isso. Muitas pessoas consomem muito conteúdo, mas não produzem, né? Antigamente, quando eu não sabia, eu consumia bastante ali o feed, né? Então eu ficava rolando para encontrar conteúdos que me ajudassem, mas eu estava intencional buscando conteúdos para estudo. Hoje, raramente eu faço isso. Eu abro o Instagram, eu vejo o primeiro post que está ali aparecendo para mim e já volto para minha casinha, que é onde eu faço a minha produção de conteúdo. Até, inclusive, eu tenho mais de mil posts ali que vocês podem ver que eu produzo mesmo, né? Existem pessoas que têm bastante seguidor, mas produzem pouco. Ou também tem alguém que faz isso para ela, né? Então, no caso, eu mesmo que faço. Então, eu estou ali produzindo e fazendo legenda e fazendo stories, né? Às vezes, algum dia eu produzo menos, mas eu estou produzindo no off. Então, quando eu não estou aqui no online, eu estou no off. Aí, eu estou criando uma mentoria, estou criando conteúdo, estou ajudando alguém, né, que são as alunas aí no grupo, né, no privado, fazendo algum atendimento. Então, a gente sempre está ativo, fazendo algo. E quando você ajuda o outro, você também aprende. Então, você está se especializando em algo, né? Então, é interessante isso. Por exemplo, uma área que acredito eu que estuda muito é a medicina, por exemplo, né? Você sempre precisa estar se atualizando, estudando, né? Coisas que surgem aí de tempo em tempo, né? Como doenças, alguns vírus, né? Você precisa estar inteirado nisso, né? Às vezes algum medicamento que já não está funcionando mais precisa ver o que está acontecendo, então vai mudando muito, né? Então são profissões que a gente precisa estar o tempo todo se atualizando. Aqui no digital, por exemplo, é isso. Hoje o Instagram tem uma ferramenta assim, do jeito que está aqui pra gente. Amanhã ele já muda, né? Eu não sei vocês, mas esse dia eu tava assistindo uma live e na hora que eu fui escrever no comentários, o comentário sumiu, né? Então eu falei, o que tá acontecendo, né? Acredito eu que seja alguma atualização que eles estão fazendo e a gente não consegue nem ter aquela ação mínima de digitar um comentário. Tá? Então, por exemplo, às vezes algum botão aqui que está disposto na tela já não vai estar mais, já vai estar de outra forma, né? Então, por quê? Porque eles vão vendo a sua ação, né? Os seus toques, né? Os seus movimentos aqui no Instagram e vai alterando para ver qual que é melhor, se aquilo você vai se adaptar, tá? Então, é uma forma de se adaptar, né? Uma adaptação que nós vamos fazer nesses processos, tá? Tudo a gente se adapta. Por exemplo, veio o Covid, né? A gente não tinha o hábito de talvez fazer aquela higienização correta, né, com álcool em gel e também usar máscaras, né? Muitos agora já nem estão fazendo mais, parece que já nem existe mais Covid, mas está aí, né? Muitas pessoas estão ainda sofrendo aí desse vírus, né? E aí máscara já era, né? Então a gente começa a pensar assim, né? Um hábito que se instalou e realmente desinstalou. Então aí o que acontece? O vírus muitas vezes começa a voltar, né? Então também agora já começa a ter um tempinho um pouco mais frio e calor e tem essas alterações do clima e que mexe naturalmente com o nosso organismo, tá bom? Então, olha só quantas atualizações que muitas vezes nós deixamos passar desapercebido, né? Então, estudem bastante, busquem aquilo que de fato vai agregar na vida de vocês, como essa prática 4, né? Após ter essa lista, busque os livros que você precisa priorizar agora, né? O assunto que você precisa desenvolver. Ah, eu estou tendo problemas para educar os meus filhos, então começa a buscar livros para educar filhos, né? E aí pega ali, para, por exemplo, na idade do seu filho, né? Tem livros específicos, né? Para a idade tal, né? Então você vai lá
Por exemplo, um livro muito legal que vocês podem estar lendo é o Linguagem do Amor, né? 5 linguagens do amor. Porque ali você vai entender qual a linguagem do amor do seu filho, do seu esposo, a sua linguagem de amor e muitas discussões até ou confusões que acontecem na casa, ou ali algum atrito, né? Porque quando você fala de relacionamento, sempre tem alguma coisa, né? É difícil ser todo mundo tranquilinho, em paz. Sempre vai ter alguém ali que vai ser do contra, né? E aí você vai entender por que aquela criança, aquele esposo, aquela mulher é do contra. Porque ela tem uma característica diferente da sua. Né? Imagina todo mundo gostar da cor amarela. Imagine todo mundo gostar só da cor azul. Complicado, né? Então, não, cada um gosta de uma cor, cada um tem uma mania, né? Uma característica diferente. Tá? Então, é importante que você se conheça. Você se conhecendo, você também ajuda o outro a se conhecer e você conhece o outro e facilita a sua vida, né? Eu aqui falando, né? Meu bebezinho já tá chutando aqui. Já tá entendendo tudo, já vai sair entendendo da linguagem de amor perfeita já, né? Quando sair, né? Vai ser até interessante, tá? Então, assim, após ter essa lista de temas, priorize o que você quer fazer. Até o que eu coloquei, né? No livro também fala, selecione de 4 a 5 livros. E valendo, coloque qual desses 5 livros eu vou ler primeiro, tá? Então, começa aí a priorizar, tá bom? A sexta ação prática. Amplie e aprofunde o seu conhecimento em algum ramo, né? E se destaque nele. Aí, por exemplo, eu gostei muito de escrever meu primeiro livro. Eu me aprofundei na escrita de livros, entrei em mentorias que falavam sobre isso, né? Ainda estou numa mentoria, né, atualmente, que é o Monetize com a Escrita da Luana Rocha. Então, ali também nós temos várias oportunidades, estamos aprendendo um pouquinho mais sobre diagramação, revisão, transcrição, preparação de texto. Então, eu continuo me especializando. Apesar de eu ter feito o meu, né, eu vou aumentando o meu degrau, aumentando também a minha autoridade, né, estando com pessoas que de fato trabalham dentro de editoras, conhecem essa experiência, essa realidade de escrever livros, a linguagem da escrita, e eu estou ampliando, né, e aprofundando o meu conhecimento, certo? Então, se eu estou fazendo isso, né? Aqui acho que eu não sei se eu pulei, né? Acho que eu pulei, gente. A quinta ação prática é procure técnicas de leitura. Eu pulei essa parte, tá? Então, eu vou falar isso aqui primeiro. Procure técnicas de práticas, né? Ações para você aprender a ler melhor, tá? Inclusive eu tenho um post, depois que terminar a live, vou colocar nos meus stories, tá? São 2 posts, na verdade, que tem essas técnicas de leitura, tá? Para você ler mais rápido, ler até de uma forma mais técnica. Então, procure essas técnicas de leitura na internet, tá? Veja qual melhor você se adapta, tá bom? Adaptando, né? Daí eu vou colocar esses 2 posts para você já e ter um norte, né? Que eu vou deixar também nos stories, tá? Então, essa seria a quinta ação prática. Vamos para a sexta que eu tava avançando aqui. Amplie e aprofunde o seu conhecimento em algum ramo, como eu fiz. Comecei a entender de livros, fui ampliar o meu conhecimento, me aprofundei. Hoje eu explico sobre isso e também posso falar de vários outros conteúdos, né? Às vezes estou falando aqui de perdão, às vezes estou falando de maternidade, às vezes estou falando aqui de autoconhecimento, a gente fala um pouquinho de medicina também e a gente vai transitando. Por quê? Muitas coisas são do nosso dia a dia, né? A gente tem contato com pessoas que têm esses conhecimentos. Você aprendeu um pouquinho? Ah, eu aprendi um pouquinho de gestão no tempo. Vou falar um pouquinho sobre isso. Então, porque você vai transbordando, você não fica só para você, né, tá? Então, esse aprofundamento ele é necessário e você vai se especializando em algo. Vou começar por isso. Por isso que eu falei, às vezes você fala assim, nossa, por que eu não consigo desenvolver alguma coisa? Porque você não escolhe algo para começar. Por isso que eu disse da questão da priorização do livro. Aí eu vou estudar um pouquinho sobre finanças, achou interessante, já começa a falar também um pouquinho sobre isso. Ai, mas parece que o assunto não é tão fácil de falar, mas fala da sua forma, daquilo do jeito que você entendeu. E o que você já está aplicando. Fala lá, por exemplo, olha, eu peguei uma planilha simples, eu fiz uma distribuição na planilha e comecei a aplicar na minha vida e tem funcionado. Eu diminuí os gastos, hoje eu estou produzindo mais, estou consumindo menos e eu ainda estou podendo ajudar as pessoas com pequenas dicas, né? Então você vai criando conteúdos disso. Dali você vai encontrar outros conteúdos que de fato é o que você vai dominar durante esse percurso, tá bom? Então faça aí esse aprofundamento para você ter mais afinidade também, né? Mas pegue algo que você já tem afinidade que vai facilitar, tá bom? Mas se você não tem, você vai criando essa afinidade conforme você vai tendo contato com esse conteúdo novo, tá bom? A sétima ação prática,
Ouça áudios educacionais, tá? Então, por exemplo, inspiracionais também, enquanto você se locomove, por exemplo, para o seu trabalho, para algum compromisso que você precisa fazer, tá bom? Às vezes você tá no carro ali, você tem a condição de colocar um áudio, né? E ouvir algum livro, né? Até aqui eu dei um exemplo do, por exemplo, do inglês, né? Tem pessoas que gostam de treinar o inglês ouvindo, né? Porque você depois começa a falar também. Então você vai treinar o ouvindo no caminho para o seu trabalho, por exemplo. Na sua casa você vai praticar a escrita, a leitura. Daí você tá mais concentrado, né? Tá bom? Então, são essas práticas que a gente vai fazer no dia a dia, que são simples, mas que faz a diferença. Ah, eu tô treinando na academia. Coloca lá um foninho e coloca um livro, né? Um audiobook para você ir ouvindo ali, treinando, né? Ah, mas vai ter uma ação prática no meio do livro. Vai ouvindo, né? A hora que você chegar na sua casa, você pega de fato o livro, o e-book que você tem, ou volta naquele áudio e anota, né? Ou lembra, né, aquilo que você ouviu, anota e você já coloca em prática, né, aquela tarefinha, né? E já vai tendo resultado. Ou de todas as tarefas que foram faladas, pega uma e já coloca em prática também. Por que que eu preciso escrever? Para que você registre e não deixe passar aquele assunto batido ou perca, né, da consciência mesmo, né? E aquele conteúdo desapareça, tá bom? Então, esse foi a 7ª ação prática, tá? Vamos na 8ª. Aprenda 1 ou 2 novos idiomas, né? Juntando com o 7 que a gente falou aqui. Aí você vai estudar aqui, além da linguagem, né, da escrita, tudo ali, também as questões de costumes, tradições, tá? De outros países. Porque, por exemplo, vai que você vai fazer uma visita a esse país, vai fazer uma viagem, né? Você já vai poder praticar a fala lá, por mais pouco que você estudou. Então, se você já entende desses costumes, dessas tradições, vai facilitar para você. Você não vai ficar totalmente perdido lá, naquele ambiente novo, tá? Então, você já vai exercitando. Ah, mas e se eu nunca for viajar para fora, para o exterior? Pelo menos você tem conhecimento. E se um dia você quiser ler um livro, por exemplo, em inglês, quiser ver um áudio, ou assistir até um filme, que muitas pessoas aprendem, né, inglês assistindo filmes, né? Você já vai ter um pouco de base desse conhecimento, tá? Mas por que eu estou falando isso? Toda vez que você aprende uma linguagem nova, você muda uma trilha neural aqui na sua mente, tá? Então você não vai ficar com aquela trilha única, né? Vai ter várias trilhas, várias possibilidades. Então você não vai ficar somente batendo na mesma tecla, né? Você vai enxergar um piano inteirinho, né? Com várias teclas. Então você vai ter vários sons, vai ter vários ritmos, vai ter vários movimentos, várias trilhas e você vai conseguir de fato falar um pouquinho de cada coisa, tá? Ai, mas eu não consigo falar de muitas coisas. Então fala daquelas 3, 4 coisas que você mais gosta, mas vai também mudando o repertório, vai buscando palavras novas, sinônimos, né? E vai ficando cada vez melhor a forma com que você vai ensinar as outras pessoas, tá bom? Essa é a 8ª ação prática. A 9ª é: troque o tempo da TV pelos livros, né? Às vezes você fica assistindo muito TV, mas os livros ali vão promover para você a transformação de fato que uma TV não vai transformar, tá? Então aqui na minha casa a gente já aposentou a televisão faz um bom tempo, né? E a gente não precisa disso. Então o que a gente faz? Tendo uma criança pequena na casa, né? A gente não dá celular e a gente está ali com os livros, dando tempo de qualidade, aplicando de fato aqueles conhecimentos que nós temos, estando ali com a criança, né? Tendo um momento de oração, rezando com a criança, ajudando a criança em cada fase que ela está vivendo, né? E a criança não precisa de TV e nem de tela. A criança precisa de atenção, de cuidado, de amor, de carinho. E se você não faz isso hoje com a criança pequena, lá na frente ela vai sofrer disso aí, ela vai sentir essa necessidade e vai querer descarregar em algum lugar, né? Ela vai querer alguém para poder ganhar esse amor que não teve ali quando pequena, tá? Então é importante que a gente saiba canalizar, né, as coisas, né? Então você fala, ai meu Deus, mas é só um pouquinho de TV, um desenhinho só ali básico, né? Mas existem muitos desenhos que são contaminantes, né? E a criança está recebendo aquilo inconscientemente e está se alimentando de algo que você não tem consciência, né? Então faz mal. E aí o que acontece? Você precisa estar atento a cada coisa que acontece no seu dia a dia, na sua casa, na sua família. E o tempo da TV está tirando o tempo de qualidade da sua vida, da sua família e o conhecimento que você poderia ter adquirido, né? Então, quantas vezes você deixou de ler um bom livro, de ter um conhecimento para poder salvar uma vida por conta de uma novela, por conta de um filme que não vai agregar valor algum,
por conta de uma notícia que só te deixa com medo cada vez mais, né? São muitos conteúdos que falam de violência, de morte, o tempo todo, né? De roubo, de assalto. Então, o que acontece? Aquilo vai ficando na sua mente e você tá se enchendo disso. Então, ao invés de você se encher de conteúdos que te fazem bem, conteúdos que vão fazer você pensar, refletir na vida, né? E não ficar ali, talvez, preso no passado ou muito acelerado lá no futuro, você acaba esquecendo que tem uma vida para cuidar. Você acaba esquecendo que tem alguém no seu lado precisando de você, de um pequeno abraço, de um beijo no rosto, de um carinho, de uma atenção, de um olhar, né? Como a Camila Vieira e o Paulo Vieira sempre falam do V0, né? Você fazer aquele momento do V0, né? Então, você estar ali atento ao que a criança está fazendo, né? Você sentir o cheirinho da criança. Tem gente que nem sente o cheiro do filho mais, né? Aí depois quando o filho aparece, já está a rumos aí que não fazem bem para ele, né? Nem precisa comentar aqui, mas sabemos isso, né? Seja bem-vinda, Renata querida. Tá, então, troca o tempo da TV pelos livros. Você vai ver a diferença, tá? Então, começa a comprar mais livros, começa a deixar os livros distribuídos pela casa, né, em lugares estratégicos. Tenho certeza que se você deixar os livros em lugares estratégicos, alguém vai passar ali, né? Seja você ou seja seu filho, seu esposo, vai querer ver, vai querer ler, né? Deixa já um marcadorzinho de texto ali já, quem sabe a pessoa até abre na página que você leu, né? Não precisa você nem ficar falando, olha, eu li aqui e falou sobre isso. Desperta a curiosidade, tá? Seja criativo nessa hora, porque às vezes tem leituras que a leitura é um pouquinho mais difícil de ler, né? Mas conforme você vai lendo, você vai avançando de níveis, tá? Então vai ficando mais fácil para você. Ah, inclusive essa técnica que eu vou passar para vocês depois, que é uns 2 posts que eu tenho, que eu vou deixar nos stories, ele fala sobre isso, né? Da questão do tempo que você vai ler aquilo ali. Talvez se você ler muito devagar, você não pega o aprendizado. Mas se você dá uma pequena acelerada na leitura, que tem uma forma lá que explica, né? Você já aprende mais rápido. Você aprende melhor, tá? Então são técnicas, né? Aí você fala assim, mas dá certo? Você precisa testar, tá bom? Tudo na vida tem teste, né? Então você precisa testar antes e ver se você vai se adaptar, né? Senão você... Aí tem pessoas que gostam de ler livros escrevendo, né? Anotando pontos, ou que nem eu falei pra vocês, de estar ali riscando, né? Grifando, né? Ou usando simplesmente o marca-texto, né? Depois destacar, tá? Ou tirar mesmo, né? Fazer tipo um recorte, né? Olhar aquele pedacinho de texto e anotar num caderno que você usa só para isso, para os seus insights, tá bom? E aí depois quando você precisar acessar, em vez de você ler todo aquele capítulo, você só vai ler o seu resuminho, aquela frase que te despertou, que abriu a sua mente, tá? E ali você vai revisitar. É como o conteúdo de escola, né, de faculdade. Se você só estudou naquele dia que o conteúdo foi passado e chegando ali perto do dia de prova, de avaliação, você não dá uma pequena revisitada, você esquece, né? Então você precisa revisitar, fazer de fato um resuminho, né? Acessar novamente para lembrar o que eu vivi naquele dia e que me ajudou. E vai ajudar você de outra maneira, porque quando você lê um conteúdo novamente, você tem uma outra ideia. Vem novas ideias, novos insights, novas mensagens, tá? Então troque esse tempo aí, leia mais livro, né? E não fique na frente da TV, tá bom? Porque isso vai agregar mais valor para sua vida, tá? E aí, ai Dani, mas eu não consigo, assisto bastante TV, eu até leio um livro, então você vai diminuir pelo menos 1 hora de TV inicialmente. Lembra do hábito? A gente precisa ir tirando aos poucos, né? Então diminua 1 hora de TV e comece a ler esse livro nessa 1 hora. Aí com o tempo você vai diminuindo, tá? Isso também fala no livro, tá? Que eu estou aqui falando pra vocês. Ele vai diminuindo esse tempo de TV para ficar mais com os livros, né? E aí, por exemplo, você gosta de assistir TV, então faz o seguinte, assista lives, né? Lives de fato com conteúdos que vão, de fato, te ajudar naquela demanda que precisa ser suprida sua, tá bom? Ah, eu preciso muito entender de escrita de livros. Então assista lives, mas não assista TV, tá? Você vai estar numa telinha também, mas com conteúdo que vai ajudar você aí, tá? Aí, a nona ação prática. A nona eu já falei, né? Que é troca a TV, tá? TV pelos livros. Aí, a 10ª, que é a última. Pergunte a amigos e familiares, né? Sobre sugestões de bons livros. Às vezes tem alguém que já leu aquele livro, tá? Então, aí você vai saber certinho se para você vai caber também aquela história ou não, aquele conteúdo, tá? Mas existe também, se você pesquisar na internet, existem várias avaliações de livros, né? Ah, a pessoa gostou muito,
ou tem até um comentário, um depoimento, então isso já é o suficiente. Você nem precisa sair perguntando para as pessoas, tá? E aí, uma outra dica que não está no livro, mas que eu vou te dar, eu já até comentei durante a live. Crie um grupo de estudos, né? Por exemplo, eu tenho um grupo Desafio Devocional, que é onde eu partilho esses 3 pontos, né? 2 leituras bíblicas, na verdade são uma, né? Que eu faço, e eu tenho um outro grupo que eu falo de Salmos, né? Então, nesse Desafio Devocional, estamos lendo o Evangelho de Marcos e mais o livro A Lavagem Cerebral, que todos os dias é um capítulo, né? Então, são mais, acho que é 101 pílulas, né? Então, ele fala, por exemplo, é o capítulo, eu coloco lá uma frasezinha para vocês, uma explicação e também o tratamento, como se fosse um remédio mesmo, né? Porque a capa do livro, inclusive, é como se fosse um remédio genérico, né? Então, é bem legal. Que é a lavagem cerebral, porque são várias toxinas, né? Que nós temos e existem tratamentos para cada uma delas, tá? Então, é importante que você leia livros, esteja em movimentos, crie esse grupo, tá? Para você já ir criando esse hábito de ler e também estar transbordando, tá? Então, você leu. É interessante o grupo porque você cria um compromisso público. Então, você não vai deixar de ler. Pensa comigo, tem 100 pessoas no grupo e você está enviando um conteúdo todos os dias. Então, todos os dias você vai enviar esse conteúdo. Você leu, não precisa ler tudo. Por exemplo, você pode colocar que nem eu, né? No começo, eu gastava um pouquinho mais de energia. Eu colocava de fato o capítulo todo para a pessoa que passasse por ali lesse. Só que eu percebi que tá ficando muito cansativo, né? Boa noite, Lani, seja bem-vinda. E é o que eu fiz. Falei, agora eu vou colocar eles para trabalhar um pouquinho. Então eu coloco só um trechinho ali do livro, algo que vai remeter a você ler aquele capítulo e te convido, né? Agora você leia e anote os pontos que te chamou a atenção, né? Coloco a data, né, que é o dia, tá? Para eu olhar e também lembra que eu falei do hábito que precisa ser metrificado? Isso mesmo. Por isso eu coloco data, né, o dia certinho ali e também a numeração, né? Ah, o dia 1, o dia 2, o dia 3, aí você vai numerando, tá bom? No livro, normalmente, às vezes, eu gosto de pegar livros que tem essas numerações, né? O dia 1, capítulo... Por exemplo, capítulo 1, capítulo 2, são vários capítulos que são curtinhos, né? Por exemplo, são 101, né? São 101 pílulas, então serão 101 dias. Ali você já calcula, o livro tal vai levar tantos dias para eu terminar, né? Então, é muito interessante, né? Inclusive, daqui a pouco eu vou fazer um convite para vocês de um desafio que eu vou fazer também de 40 dias. Está ligado também com um livro, tá bom? Então, aqui, pra gente finalizar, pergunte a amigos e familiares quais livros eles leram e que mudaram a mentalidade deles e que, de fato, hoje fizeram total diferença para que eles fossem o que são hoje, tá bom? E criando esses grupos vai ficar mais fácil para você aí estar compartilhando aquilo que, de fato, você está vivendo como experiência diária, tá bom? Seja bem-vindo, Jorge. Tá? Então, aqui também, por exemplo, eu tenho esse grupo Desafio Devocional. Se você ficou curioso, curiosa, entra lá no link da minha bio, tá? É gratuito para homens, para mulheres. Entra nesse grupo, eu vou estar todo dia mandando. Se você não gostar, pode sair, não tem problema. Mas eu vou estar lá todos os dias mandando essas mensagens, tá bom? São bem curtas, mas te leva também a ter esse processo de leitura, com um convite para você estar entrando em contato com a escrita, tá bom? E aí, dentro desse livro A Bíblia para o Milhão, para a gente finalizando essa parte, ele dá algumas indicações de livros para vocês se aprofundarem, tá? Alguns eu acredito que vocês conheçam, né? Quem Pensa Enriquece, né, de Napoleão Hill, e o segundo, As Ferramentas dos Titãs, de Tim Ferriss, né? E aí temos também a autoavaliação, para finalizar também esse capítulo do livro, que ele fala assim, é uma perguntinha. Então anotem aí para vocês fazerem uma autoavaliação de vocês, como que está esse processo de leitura de livros e aprendizagem constante. Você busca por novos conhecimentos constantemente? Acredito que só de você estar aqui nessa live é porque você está buscando. Então a gente já faz uma prévia dessa autoavaliação, tá? Então é muito importante que você não pare de aprender, tá? Também já quero deixar um convite para a nossa próxima live, que eu vou estar continuando esse livro, né? Talvez eu faça uma outra série antes, mas vamos estar aí na sequência, né? O próximo conteúdo que eu vou abordar aqui será o seguinte: relação com pessoas, liderança e comunicação eficaz, que é o próximo capítulo desse livro, que também com certeza vai ter 10 ou mais ações práticas, tá? Bom, lembra que eu falei desse grupo de desafio e também a gente vai criando movimentos, por quê? Para estar atuando
nesse campo do digital e também para poder estar entregando conteúdos que a gente está aqui liberando para vocês também crescerem espiritualmente, emocionalmente, corporalmente, né? Para que vocês não fiquem estacionados, mas que vocês também não fiquem retendo só conteúdo sem liberar, tá bom? Seja bem-vinda, Luíse, querida. Então, por exemplo, aqui eu comentei para vocês que a gente lançou o nosso livro Mulheres Transformadas para Reinar, o terceiro livro. É uma coautoria com 15 mulheres. Então, se você ficou interessado, interessada aí, me chama no direct. Também tem o link na minha bio, tá bom? Para você estar adquirindo. O segundo livro, né, que eu lancei também foi o Chamado, com 53 escritores também. Esse não está no link da bio, só tem um e-book, mas dá para você acessar também o conteúdo. E se você quiser o livro físico, me chama também para eu poder enviar para você pelos correios, tá? Já esse aqui, O Escritora Particular de Deus, também foi meu primeiro livro, meu queridinho, também está no link da bio, tá bom? O físico e também o digital. Aí vocês veem o que é melhor pra vocês, tá bom? Se você ficou curioso, tá bom? Mas eu convido você a escrever o seu livro. Então, por exemplo, essa live já trouxe ações para você começar a ler, escrever e também começar a startar o seu livro, tá? Inclusive, nós vamos começar também aí a fazer um desafio, vai ser no dia 1º de março, eu quero fazer esse convite para você. Esse desafio se chama o Desafio Viver de Propósitos, tá? Então, é um desafio muito legal, eu já fiz, vai ser a segunda turma, as minhas alunas, inclusive, do projeto Coautoria, já estão lá para poder participar e também aprender como que eu faço num grupo, né? E também para começar a aprender aí também a monetizar e também aprender a fazer suas mentorias, por que não, né? Fazer mentorias, porque mentoria é algo que você fez, colocou em prática e já tem conhecimento, autoridade para falar sobre isso, tá? Lembrando que a mentoria não é um curso, a mentoria é um acompanhamento, tá? Então é um mentor acompanhando o mentorado e passando também a sua experiência, enviando formas ali de aprendizado para que você aplique na sua vida, tá? E também você vai adaptar, né? Ah, mas nossa, a pessoa fez a mentoria e eu fiz e não tive o mesmo resultado que ela. Por quê? Porque cada um tem um método, cada um tem um jeito, cada um tem uma característica, um perfil, né? Comportamental. E aí você tem que adaptar a sua realidade, tá? Por exemplo, se você ainda não faz live, você precisa começar a fazer lives, né? Então esse desafio também vai te convidar a fazer isso. Né? A gente vai falar também sobre, vamos ter encontros, né, em sala fechada, vai ser muito legal, vai ter pílulas diárias, né? Por exemplo, se você já está no desafio devocional que é gratuito, é mais ou menos, tem a mesma pegada porque a gente envia todos os dias, mas são bem diferentes os desafios, tá? Mas é um período de 40 dias, essa é a segunda turma, então são pílulas diárias, leitura bíblica também, no caso, talvez a gente leu Provérbios, com certeza vamos repetir Provérbios, que é bem interessante, né? Mas com novos versículos, leitura de livros também, então todos os dias nós vamos propor um livro para você ler todo dia um capítulo, tá? Então, por exemplo, se você tem um livro que dura 30 capítulos, raramente tem um livro, o livro que eu vou colocar vai ter 30 capítulos, tá? Então, normalmente vai ter menos, a gente vai conseguir, acho que ler até uns 3 livros nesses 40 dias, tá? Por quê? Porque todos os dias vai ter um capítulo. Lembrando que o desafio do 40 dias já é um livro, tá? E a gente vai estar falando dentro do desafio. Vão ter modelagens. Eu vou estar enviando para vocês lá, vamos estar modelando tal pessoa, né? Inclusive, esse projeto Viver de Propósito é para mulheres, né? Então, a gente não tem para homens ainda, mas esse é específico para as mulheres, tá? Então, vai ter essas tarefas diárias, essa modelagem. Então, vocês vão ser convidados a estar modelando alguém, né? E aí eu vou dar dicas para vocês como que vocês vão estar modelando, onde vocês vão estar buscando isso, tá? Não é só colocar lá, modela fulano de tal. Então eu vou enviar informações para vocês mais precisas para vocês buscarem a fundo isso, tá? E aí pretendo também colocar uma pílula lá, né? Porque assim, não sei se vocês viram, mas saiu agora o devocional da Camila Vieira. Eu já estou com ele nas minhas mãos. Eu também pretendo enviar para vocês lá alguma pílula daqui, tá bom? Tem muito conteúdo, né? Aqui tem quase 400 páginas, então tá enriquecedor. Isso aqui tem muitas tarefas também, tá? Lembrando que eu também participo da comunidade Eva, então também lá tem muitas ferramentas. Acredito eu que vou pegar alguma ferramenta de lá também para enviar para vocês colocarem em prática, tá bom?
Lembrando também, se você aí também ficou curioso, curiosa, eu não comentei ainda aqui na live, mas também tem o livro da Ana Luquini, a minha mentora atualmente, né? Estamos aí na mentoria dela no Master Funes também. Então tem muito conteúdo bom aqui também. Ela lançou esse livro em dezembro, né? O Desperte Todo o Seu Potencial. Também está no link da minha bio, tá? Então vocês podem estar adquirindo ele também. Tem muitas ferramentas, principalmente para você aí que é mulher, né? Porque é um livro específico para mulher, mas nada impede também dos homens de estarem lendo. Por quê? Quando os homens leem um livro que é voltado para as mulheres, eles vão entender melhor das mulheres, né? Porque aí vai ver como que a gente pensa, como que a gente faz as nossas reflexões, né? Como que nós temos aí vivido as transformações e que eles também fazem parte dessa transformação, né? Então está lá também, tá? Voltando ao desafio de 40 dias, nós teremos 4 reuniões aí na sala fechada, tá? Vai ter também um planner para acompanhar vocês durante esses 40 dias, tá? E as 10 primeiras, né? No caso, agora já vai dar menos, porque já entrou quase 10 lá, então corre que dá tempo ainda de vocês terem 30 minutos de consultoria comigo, tá bom? E aí, o que acontece? Vai ser, sim, um movimento muito especial, tá? Então, você vai se lançar, tá? Vai se lançar a estar dentro desse movimento por 40 dias. Por que eu preciso estar nesse movimento? Para você se lançar mesmo, para você soltar aí esse conteúdo que está preso, né? Acredito que nessa segunda turma eu vou fazer a proposta de vocês fazerem lives, tá bom? Por quê? No outro eu não me recordo, mas acho que eu não falei para vocês fazerem lives. Por quê? Vocês podem transbordar o que vocês estarão vivendo nesse grupo, nesse projeto, tá? Vai ser um grupo fechado, mas algum tempo em tempo eu vou estar abrindo para saber a opinião de vocês, para saber como que vocês estão vivendo dia a dia, tá bom? Então vai ser cada vez que você abre um grupo, abre um movimento, você vai melhorando ele, tá? Lembra que eu falei no comecinho da live que nós estamos nos atualizando o tempo todo? Cada movimento que você cria, cada turma que você abre, cada mentoria que você transforma vidas ali, você vai melhorando. Olha, na próxima turma eu não vou fazer como eu fiz no primeiro, então você vai melhorar, né, o processo. Então esse também está tendo uma melhoria, né? Lembrando também que eu tô com uma equipe também me ajudando, então se vocês tiverem aí alguém entrar em contato com vocês estarem em contato com alguém também da minha equipe também, elas estão também aí ajudando nesse processo com esse desafio, tá bom? E assim, quem está também nesse desafio vai ter muitos bônus, né? Aqui eu não falo exatamente quais são os bônus, porque são bônus que surgem no meio do caminho, né? E da outra vez foi assim também, às vezes a gente tem alguma oportunidade de participar de uma palestra, algo que seja fechado e eu tenho acesso, e eu posso estar enviando para vocês, tá? Óbvio que seja alguma coisa que eu possa liberar também, né? Se for de uma mentoria fechada, já não posso. Mas se eu for liberada para liberar para vocês, a gente envia para vocês também participarem, tá? Lembrando que a gente vai ter acesso, né? Quando você está dentro de uma mentoria, você não compra o curso, você não compra nada disso, você compra acesso, tá? Então você vai acessando novos níveis e conquistando de fato aquilo que você precisa para você viver a sua fase atual, tá bom? Certo? Então, espero que vocês não tenham ficado com dúvida em relação a esse projeto, tá? Nós temos um outro projeto, esse também é de mulheres, é um grupo chamado Mulheres Transformadas. E lá nós temos palestras, é um grupo gratuito, tá? Então você pode acessar pelo link da minha bio. E lá você pode palestrar, né? Você que é mulher pode palestrar. Lá também, se você for homem e quiser palestrar, você tem que me chamar, mas você não entra no grupo, você pode palestrar nesse grupo, tá? Eu tenho uma mensagem muito legal, eu quero passar lá, tá? Eu lembro que o Joaquim palestrou lá, ele falou sobre vendas, né? Então ele só não estava no grupo, mas ele pôde palestrar. E aí depois a gente lança a gente grava, né? E posta lá no YouTube para quem quiser acessar e também ter contato com esse conteúdo, tá bom? Então é bem legal, tá? Esse movimento. Agora, por exemplo, as minhas alunas também vão começar a palestrar lá, vão começar a destravar, porque eu preciso que elas destravem, né? A partir disso também vão começar a criar suas mentorias e lançar seus produtos também aqui no digital, tá bom? Nós precisamos ir destravando e desbloqueando aquilo que nos bloqueia, tá? Lembrando também que eu tenho a mentoria individual, mas o meu foco agora está, assim, nesse projeto Coautoria 02, que é o nosso quarto livro, e para algumas pessoas é o primeiro, tá? É um projeto de coautoria, mas que inclusive tem algumas vagas. Se você que é mulher está passando por aqui, ainda estou com algumas vagas, tá? Já começamos as aulas, estou aí na segunda aula já, para essa semana a gente vai fazer a segunda, mas é também um movimento que você pode estar entrando, depois vai chegar um momento que vai ficar mais apertado. Por exemplo, para quem entrou já e pegou a primeira aula
e vai estar assistindo a segunda aula, tá mais tranquilo, né? Já estão confeccionando seus textos, já estão com conteúdo, inclusive eu tô com material para enviar para vocês, né? Que eu preparei para enviar lá, tá bom? Para vocês terem mais facilidade de acessar o conteúdo. Tá? Então, o que acontece? Quanto mais você demora para entrar, menos tempo você tem para fazer aquilo, né? Para executar o texto, para exercer, né, a função da escrita, e vai ficando mais apertado, né? Não só na questão de você extrair, mas também na questão de você ir pagando aos pouquinhos ali o seu projeto, tá? Porque quando você faz um livro tem custos, né? Tem gastos ali, além de quem está dando as aulas, como também quem vai estar depois participando desse livro, para que ele chegue aí, como chegou esse aqui, né? O nosso terceiro livro maravilhoso. Deixa eu pegar que ficou embaixo aqui. O Mulheres Transformadas para Reinar, né? Ficou maravilhoso. Um livro de 170 páginas, com muitas histórias. Tem muitas tarefas, né? No próximo a gente nem vai colocar essa palavra tarefas, vai ser atividades. Ó, tá vendo só esse aqui, ó? Olha quantas linhas tem aqui para que vocês façam as tarefinhas, tá? Tudo que você coloca em prática, sim, de fato, você não vai esquecer, você vai executar e você vai avançando, né? Vai avançando para você não ficar para trás, tá bom? Tenho também um grupo Escritores Vencedores, esse é um grupo mais para eu me comunicar com vocês, para você não perder minha live, então também você pode acessar aí pelo link da minha bio, tá bom? Quero agradecer vocês que ficaram comigo até aqui. Eu acredito que eu passei todas as informações que eu precisava, inclusive esse conteúdo do livro é muito interessante. Depois eu vou fazer um resuminho na legenda, vocês podem estar acessando se vocês perderam alguma ação prática, tá? Não esqueçam de colocar em prática, é muito importante, tá bom? Para que vocês acessem de fato o conteúdo, tá? Amanhã, inclusive, essa live ela estreia lá no canal do meu YouTube, ela fica salva também, você pode depois compartilhar com o máximo de pessoas, você pode reassistir. Vai que teve alguma coisa que eu falei e você não conseguiu anotar, você tem essa capacidade de assistir novamente, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos tirar o nosso print rapidinho. Nem vou tirar os comentários aqui, para eu ver vocês aqui também depois. Vamos ver aqui. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui. Tira o print aí. Aqui foi. Acredito que para vocês foi também. Vou tirar mais uma. Aí. Quero agradecer muito vocês que ficaram até aqui. Vocês que vão estar assistindo amanhã. Também aí essa live gravada, tá bom? Não esquece também de fazer um stories e colocar algum insight daquilo que você tirou aqui e que agregou na sua vida, tá? Se gerou transformação, faça um stories. Se não gerou, não precisa fazer o stories, tá bom? Mas é importante porque lembra que eu falei da escrita? Tudo que você coloca no papel, quando você escreve, você visualiza que você escreveu, você materializa e você fixa, né? E nunca mais esquece, tá bom? Lembrando que depois eu vou colocar lá aqueles posts para vocês verem certinho essas técnicas, né, de leitura para facilitar o processo de vocês. Ah, eu não consigo ler mais rápido, eu não consigo ler muito, eu não consigo finalizar um livro. Então tem algumas técnicas que podem ajudar vocês, tá bom? Fora os outros conteúdos que tem por aqui também, você pode estar acessando, né? Assim como aquele de formas de aprendizagem também tem aqui um conteúdo muito legal para que vocês acessem, tá bom? Então espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus. Um abração aí de 40 segundos. Um beijo forte no coração de cada um de vocês. E conto com vocês na próxima live, tá bom? Estejam aqui comigo para aprender um pouquinho mais. Lembrando que quem assiste ao vivo tem a tendência a ser muito mais constante do que quem assiste no gravado. Porque quem assiste no gravado, ela vai até olhar a quantidade que deu a live, ela fala assim, não vou dar conta de assistir 1 hora de live, não. Não vou dar conta de assistir 1 hora e meia de live, não. Então, perde todo o conteúdo, um conteúdo que ela poderia assistir em 1 hora e adiantar 10 anos da vida dela. Então, ela deixou de assistir um conteúdo que acelerava, né, a vida dela em pouco tempo. E aí ela vai caminhar mais 10 anos aí, e só por conta de 1 hora que ela não investiu na vida dela, tá? Então, quando você assiste uma live, quando você acessa um conteúdo novo, você está investindo na sua vida, tá? Tudo na vida é investimento, né? Lembrando que nada também é de graça, porque a gente faz uma live, eu estou doando meu tempo para vocês e vocês estão doando o tempo de vocês aqui para estar na live também. Então, você gerou energia desse lado, eu gerei energia desse lado aqui. Então, nós estamos já aí fazendo essa forma, entre aspas, de pagamento. Você pagou com o seu tempo, eu paguei com o meu tempo também. Nós, todos aqui,
adquirimos mais conhecimentos, mais sabedoria. Foi um tempo de qualidade que nós tivemos na nossa vida em pleno domingo aí, quase no finalzinho de fevereiro, né? Que agora falta pouquinho para acabar o mês, né? Esse mês é mais curto, mas nós precisamos fazer aí como se fosse 31 dias, né? Tá? Então, sejam muito bem-vindos para as próximas lives. Eu espero que vocês fiquem muito bem e não esqueçam das ações práticas, tá bom? Então, fiquem com Deus. Até uma próxima. Até lá. Tchau, tchau.